gente precisa entender o processo disso. Por onde é que eu devo começar a aprender a girar a pirueta andedã? Como que eu faço para girar uma pirueta andedã? Vamos entender isso? A partir do momento que eu entendo que existem 3 fases, preparação, tour, finalização, vamos entender a preparação. Preparação é quando eu vou preparar a pirueta. No caso da pirueta andedã, ela pode ser preparada de várias maneiras. Eu posso tirar uma perna, né, fazer um tandi e colocar um plié, mas a gente considera a preparação um plié, ok? Plié começou minha preparação. Eu posso ter, sei lá, fiz um pas de bourrée, plié, veio a preparação da minha pirueta. Então, não importa o que você fez antes para ligar a sua sequência na pirueta. Considere que a preparação vem da hora que você faz o plié ou o tombé. Às vezes a gente prepara a pirueta andedã saindo de um tombé. Quando a gente prepara em um plié, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Eu vou estar lá, vou fazer de lado aqui. Preparei minha pirueta, por dégagé mesmo. Coloquei a quarta, que é a preparação da minha pirueta andedã. Né? A gente vai girar com o tom. Andedã. O que eu tenho que pensar aqui? Primeiro ponto. Toda vez que eu for pensar em girar, eu vou ter uma tendência a pensar em fazer força. Quando a gente pensa em fazer força, a gente tenta alargar as bases. Ou seja, a minha quarta posição vai sair gigante. Quando eu coloco uma quarta posição gigante, o meu quadril automaticamente gira. Porque se eu virar ele aqui para frente, olha o que acontece lá com o joelho de trás. Para não acontecer isso, o meu pé sair totalmente do chão, eu tento pisar no chão, e aí o meu quadril acaba girando. E aí, para eu não ficar torta assim, eu faço isso. O que aconteceu aqui? Ó, perdi a base, que é o meu quadrado alinhado. Então, na sua preparação da pirueta, já vá com a consciência de que, cara, intuitivamente, eu vou querer fazer força. Então, eu vou querer colocar uma quarta grande, mas eu não posso fazer isso porque eu vou perder o alinhamento. Então, a minha quarta tem que ser pequena. Na minha pirueta, minhas pernas têm que estar embaixo do meu quadril, porque aí eu consigo manter alinhamento do meu quadrado e consigo gerar potência de força. Faz um plié pequenininho aí, ó, distância de um pé, coloquei lá. Empurra o chão aqui, ó, para você sentir como você tem dinâmica para fazer um relevé com vontade. Agora faz um grandão. Olha como você já não sei mais, você põe o peso na de trás, no meio, lá na frente. Aí daqui, ó, eu já perco a potência. Olha o quanto é difícil eu chegar no eixo. Enquanto que eu tô aqui, eu só subo. Já tô no eixo. Percebe? Então, às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu não sei virar pirueta. Eu sempre caio, né? Começou a live, alguém fala assim, eu caio para lateral. E aí a gente fica lá preocupada com a segunda fase, com o giro. Não é isso? A gente fala, não sei o que eu tô fazendo, né? A gente filma, pede para alguém olhar, e aí a gente só olha o giro. Só que, se o seu giro está com problema, o problema foi plantado antes. Percebe? É na preparação. Se a sua preparação está com problema, o problema foi plantado antes. Onde é que eu aprendo a fazer uma quarta grande? Conta pra mim. Onde é que a gente aprende a fazer uma quarta grande? Porque eu ensinei pro meu cérebro, se eu falo quarta, ele coloca uma quarta grande, aí ele tá pensando em fazer força, ele vai aumentar mais ainda. Em algum momento eu ensinei pra ele que essa quarta era grande. Onde eu fiz isso? Lá na barra. Na hora que a gente tá lá, fez o plié, coloca a quarta. Aí eu coloco uma quarta grande na barra. Lá eu tô ensinando pro meu cérebro que a quarta tem que ser grande. Percebe como uma coisa tá ligada com a outra? Por isso que eu falei que existem passos que são as pecinhas do Lego. Não adianta eu querer pegar o castelo de Lego se a pecinha tá com o botãozinho meio ruim de encaixar. Vai desmoronar. Uma pecinha com o botãozinho meio ruim de encaixar é uma quarta grande que eu aprendi na barra, por exemplo. Tá bom? Beleza. Então, Mari, ok. Vou preparar lá, vou colocar uma quarta pequenininha a distância de um pé. Vou fazer o meu plié bem colocado. Não vai dar tempo da gente entrar nos detalhes do plié aqui, mas aquele plié que gera potência para o meu giro. Vou fazer o tour, vou fazer o relevé. E aí, a gente vai entrar na segunda fase, tá bom? Eu vou falar um ponto de cada fase para dar tempo da gente falar várias coisas.
Na fase da preparação, cuide bastante do tamanho da sua barba para não precisar desalinhar o seu corpo, tá? Na fase do tour, você precisa cuidar da sua postura. Porque na hora que eu subo, se eu subir lá, eu tô no eixo certinho da minha meia ponta. Então, vamos lá, de baixo para cima. Tô lá. Se, primeiro ponto, se lá na barra eu sempre faço meia ponta baixa, eu vou estar aqui. E aí, ó, o meu eixo já fica mais difícil para manter. Por quê? Eu tenho uma tendência a cair. Porque eu não criei um eixo. Tá vendo lá embaixo, ó? Essa curva que faz aqui, ó, eu não crio um eixo favorável para o meu giro. Então, eu vou sempre ter uma tendência a cair para cá. O que eu preciso fazer? Pôr o máximo de meia ponta. Mari, mas eu não tenho uma meia ponta tão alta como a sua, porque eu não tenho seu colo de pé. Colo de pé é um osso que não tem nada a ver com a paçoca toda, é só um enfeite. Agora, o alinhamento entre a sua perna, a sua canela e a frente aqui do seu tornozelo, esse alinhamento aqui, ó, isso aqui, ó, é importante. Não essa parte de baixo aqui, o colo. É isso aqui que é importante. Isso aqui tem que estar retinho. Se tá meio assim, ó, quando você faz meia ponta, essa curvinha, significa que ou você precisa trabalhar mais flexibilidade, ganhar mais alongamento ali daquela região do tornozelo, ou trabalhar mais força para conseguir colocar o alinhamento correto, tá? Mas eu preciso, para ter um bom giro, na segunda fase da pirueta, ter um bom alinhamento de pé, uma meia ponta alta. E manter essa meia ponta durante o giro, né? Porque eu já vi muita bailarina adulta começando a girar, fica com medinho e começa a descer. Não, sustenta lá em cima, tá bom? Segundo ponto, eu preciso colocar um passê que me ajude. Se esse passê começa a fechar, ele começa a me derrubar para o outro lado. Então, o meu passê sempre vai ter uma força de empurrar para trás, ao mesmo tempo que o meu xixi empurra para frente, porque no balé a gente sempre trabalha forças opostas. Uma coisa puxa para trás, outra coisa puxa para frente. Uma puxa para cima, outra puxa para baixo. Então, é importante a gente entender dessas forças e aí a gente vai estudando, ok? Mas pense lá no seu passê. A partir desse momento, ó, da cintura para baixo, eu tenho um bom alinhamento. Agora, se eu começo a deixar essa perna fechar, o meu bumbum começa para trás. E aí o meu giro começa a cair para trás. Se eu tenho uma meia ponta baixa, um passê fechadinho, vixe Maria, aí é que eu vou pro chão mesmo. Ok? Não, vamos construir isso aqui. E depois, um terceiro ponto do nosso eixo, que a gente precisa se preocupar durante o giro, é as costelas. Sim, a gente tem nossas costelas aqui. E aí eu sempre falo, fecha as costelas. O que eu estou querendo dizer? Aproximar isso aqui. E a gente, quando começa a fazer balé, acha que bailarina é tudo assim, né? Bailarina. Não, a gente não é assim, ó. As costelas abertas. Onde estão as costelas aqui, ó? Não, a gente é assim. As costelas estão fechadas. Os ombros estão abertos. Mas as costelas estão fechadas. Por quê? Quando eu tô lá no meu eixo, se eu abro as costelas, olha o que acontece com as minhas costas. Faz uma curva que me leva para trás. Então, eu preciso colocar as minhas costelas fechadinhas para manter um alinhamento vertical, do chão ao teto, para conseguir manter o meu eixo, para manter meu balance, para manter o meu giro.